Majin Buu é uma entidade que existe há tanto tempo que não se há memórias ou registros de quando ele surgiu, o que indica que ele é tão antigo quanto o próprio universo. Ele desperta ocasionalmente no mundo humano após longos períodos de sono, sua natureza de um ser puro e neutro, sem qualquer maldade ou bondade no coração. Contudo, essa pureza ao longo das eras foi sendo preenchida pelos sentimentos e ações humanas, e nisso Majin Buu se tornou um reflexo do que a própria humanidade era, um ser imprevisível, maligno, violento e cruel. Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest, e no vídeo de hoje vamos conhecer tudo sobre um dos maiores vilões de Dragon Ball Z. Esse aqui provavelmente vai ser o vídeo mais completo que você já viu do Majin Buu, então dá o seu voto de confiança, deixa um like, se inscreve no canal e bora comigo. Akira Toriyama queria muito que o último vilão principal de seu mangá fosse totalmente diferente de todos os outros que vieram antes, e Majin Buu foi tão único que conseguiu deixar o Akira satisfeito. Sua aparência muito provavelmente foi inspirada no editor do Akira na época da saga Buu, um homem chamado Fuyuto Takeda, o que já foi confirmado e negado várias vezes, então a gente não consegue dizer exatamente se isso aqui é verdade ou não, mas que os dois parecem, tá? Eu não vou negar. Mas uma inspiração real e confirmada pelo próprio Akira foi da obra de contos asiáticos e árabes chamada As Mil e Uma Noites. Quando o Akira assistia isso na TV, a imagem dos Dijins, que nada mais são que os gênios da lâmpada, ficavam muito bem registradas na cabeça dele. E foi justamente essa visão dos Dijins que inspiraram na criação do design do Majin Buu. Tanto que vocês podem ver que o Majin Buu parece muito um gênio. Tanto dele estar preso em um lugar, ele ser libertado, ser uma fumaça e virar o corpo real dele, quanto nas próprias roupas dele, que são totalmente árabes. E a inspiração dos gênios não para por aqui, pois apesar de Majin significar demônio em japonês, também pode ser lido como Dijin, tanto que inicialmente nos Estados Unidos, Dijin Buu era o nome oficial do Majin Buu. E o Buu do nome dele, velho, na moral, isso aqui eu acho que todo mundo já tá ligado, mas quando eu vi pela primeira vez eu fiquei muito surpreso. Vem da música da Disney da Cinderela. Na moral, mano, isso aqui é genial, genial. E é por isso que é Majin Buu. A voz de Majin Buu é feita por Kozo Shioya, que também é a voz do Gurdo e do Eduardo Weevil de One Piece. Já aqui no Brasil ele é dublado pelo Wellington Lima, que também dublou o Raditz, o Bardock, o Doku de Libra dos Cavaleiros do Zodíaco, o Professor Carvalho de Pokémon e a Kurama de Naruto. Ambos tiveram um grande desafio ao ter que dublar todas as versões do Majin Buu, afinal cada uma delas tem um tom e um jeito de falar diferente. E mano, me impressionei muito quando eu tava pesquisando sobre esse vídeo e descobri que o Fat Buu e o Super Buu aqui no Brasil tem o mesmo dublador, que no caso é o Wellington Lima, que nem a gente já viu. Pô mano, as vozes são tão diferentes que eu nunca cheguei nem a suspeitar que era o mesmo cara falando, velho. Sou um garoto bonitão. É, eu transformei eles em chocolate. Estavam deliciosos. 前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。 Majin Buu apareceu pela primeira vez em 1º de março de 1994, no capítulo 460 do mangá original de Dragon Ball. A principal característica de Majin Buu é seu corpo estranho, um corpo gelatinoso rosa que possui uma das maiores regenerações já vistas na série. Enquanto uma única partícula de seu corpo ainda existir, Buu pode se regenerar por completo como se nada tivesse acontecido. Majin Buu também é capaz de manipular por completo as células de seu corpo, o que o permite controlar pedaços desmembrados dele mesmo e também assumir qualquer forma que ele desejar. Outra característica extremamente roubada dele é de copiar técnicas. Com apenas um olhar, Buu pode utilizar com perfeição praticamente qualquer movimento, como a gente pode ver quando ele copiou o Kamehameha e o teletransporte. Além disso, Majin Buu também é repleto de poderes mágicos, podendo curar ferimentos e doenças, criar vida e até mesmo lançar um raio que transforma tudo que ele tocar no que ele imaginar. E geralmente ele utiliza essa habilidade para transformar as pessoas em doces e devorá-las. E claro, se já não bastasse tudo isso, Majin Buu é imortal de causas naturais, não precisa se alimentar, não precisa beber água e também não precisa respirar para ficar vivo. Resumindo, a única forma dele morrer é literalmente destruir todas as partículas do corpo dele sem deixar nada, senão esse bicho vai viver para sempre. Agora que já conhecemos bastante do Babalu mais poderoso do universo, vamos dar uma olhada em toda a sua trajetória na dimensão canônica de Dragon Ball, ou seja, na dimensão principal que todo mundo conhece. Há 5 milhões de anos atrás, um mago maligno chamado Bibidi criou por acaso um feitiço que o permitia despertar o Majin Buu. Com esse feitiço ele também podia fazer o Majin Buu dormir de novo, e graças a isso ele conseguia fazer a criatura obedecer, mesmo que só um pouco. Como vocês devem saber, Majin Buu possui inúmeras formas, e nessa época ele estava em sua forma mais pura e original, a que conhecemos como Kid Buu. Kid Buu, por ser o reflexo dos sentimentos da humanidade, é o Majin Buu mais imprevisível e irracional. Ele destrói tudo em sua frente sem se importar com nada. A morte e a destruição são parte de seus instintos. E como dito por Shin, esse Majin Buu é a própria encarnação do mal. Bibidi usava ele para destruir incontáveis planetas pelo universo, e não demorou para que ele decidisse usar o Majin Buu contra os seus maiores inimigos, os Kaioshins, que são os deuses da criação que defendem a ordem e o equilíbrio cósmico.
Haviam 5 Kaioshins, e desses 5, 2 já morreram logo de cara com o ataque do Majin Buu. Só que o Kaioshin do Sul, que era o mais poderoso entre eles na época, até que conseguiu dar uma luta boa contra o Majin Buu. O que ele não esperava é que o Majin Buu possuía uma habilidade secreta. Buu é capaz de absorver seres vivos, uma habilidade de autodefesa que ele criou para quando encontrasse inimigos que ele não pudesse vencer normalmente. Ao absorver alguém, o poder dessa pessoa é somado ao de Majin Buu, e além disso, parte das características físicas e mentais dessa pessoa começa a fazer parte da criatura. Nisso, quando o Kid Buu absorveu o Kaioshin do Sul, ele se tornou um novo ser, o que chamamos de Ultra Buu. Mas essa forma não durou muito, porque percebendo o perigo que seria ter o Majin Buu solto pelo universo sem os Kaioshins para tentar impedir ele, o Dai Kaioshin se deixou ser absorvido pelo Majin Buu. E devido à natureza pacífica, bondosa e gentil do Dai Kaioshin, o Majin Buu, quando absorveu ele, ficou mais fraco. E além de ficar mais fraco, ele também perdeu boa parte da maldade que ele tinha. Quer dizer, perder não, ela só ficou oculta dentro dele. Nisso, o Majin Buu se tornou uma criatura inocente e boba. Aqui chamamos de Fat Buu. Se aproveitando disso, o BBD aproveitou que o Majin Buu se tornou mais dócil e começou a manipulá-lo. O que na real só piorou toda a situação do universo, porque agora o BBD tinha o Majin Buu totalmente sob o controle dele, e ele podia conquistar quantos planetas ele quisesse. E foi justamente isso que ele começou a fazer. Ele começou a viajar pela galáxia conquistando planetas com o Majin Buu. Só que em alguns momentos o Majin Buu ainda ficava desobediente, e por isso o BBD criou um feitiço que selava o Majin Buu temporariamente em um ovo. E aí ele ameaçava o Majin Buu toda vez que ele tentava desobedecer de colocar ele no ovo de novo. BBD enviava esse ovo para o planeta que seria o seu próximo alvo. E quando chegava lá, ele libertava o Majin Buu, conquistava o planeta e depois colocava o Majin Buu de volta no ovo. Só que quando ele enviou esse ovo para a Terra, ele acabou no caminho sendo morto pelo Shin, o último dos Kaioshins que tinha sobrevivido ao ataque do Majin Buu. E depois disso, o Majin Buu ficaria esquecido pelos próximos 5 milhões de anos na Terra. Até que no ano de 774, o clone de BBD chamado Babidi apareceu com a intenção de continuar o que o seu pai, entre aspas, havia começado. E como muito tempo havia se passado desde a última vez que o Buu foi libertado, o Babidi não podia simplesmente libertar ele do ovo do nada. Era necessário reunir uma enorme quantidade de energia para que ele fosse libertado. Energia essa que precisou ser reunida em diversos planetas durante eras, e que só foi completada com os poderes de Goku, Gohan e Vegeta transformados em Super Saiyajin 2. E com o Majin Buu agora libertado, o Babidi iniciou um massacre no planeta Terra usando a mesma tática que seu pai usava. Mas após ser influenciado pelo Goku, o Fat Buu decidiu se virar contra seu mestre. E pegando o Babidi de surpresa, o Majin Buu tampou sua boca e o matou sem piedade, se tornando finalmente um ser livre. Só que a morte do Babidi não fez com que o massacre na Terra terminasse. Buu continuou matando e devorando os humanos e até mesmo os transformando em materiais de construção para sua casa. E isso aconteceu porque mesmo que o Fat Buu não fosse um ser maligno, ele achava que a morte e a destruição eram apenas brincadeiras. O que foi um pensamento que foi colocado na cabeça dele pelo BBD e pelo Babidi. Só que Mr. Satan, o campeão do mundo, após tentar matar o Majin Buu diversas vezes e não conseguir, acabou eventualmente se tornando amigo dele, e educou o Majin Buu e ensinou a ele que matar e destruir os outros era errado, o que fez o Majin Buu finalmente poder se entregar à sua natureza gentil e dócil que ele herdou do Dai Kaioshin. Porém, as coisas não acabaram tão bem, porque um desgraçado canalha ordinário atirou no cachorro do Majin Buu e atirou no Mr. Satan também, o que gerou tanto ódio e raiva do Majin Buu que toda a maldade que estava acumulada dentro dele foi expelida para fora. E quando essa maldade se juntou, ela se tornou um novo Majin Buu, um formado apenas da mais pura maldade. Chamamos esse Majin Buu de Evil Buu, e ele é o único Majin Buu dos originais que não tem a pele rosa, apesar de em alguns materiais originais ele originalmente ter sim a pele rosa. Quanto ao Fat Buu, agora que ele perdeu a maldade dele, ele também perdeu parte dos poderes dele, o que fez ele ser renomeado como Mr. Buu. O Evil Buu não demorou e acabou devorando o Mr. Buu, o que criou um novo Majin Buu com a fusão deles dois, que é o Super Buu, que é considerado realmente o vilão principal da saga do Majin Buu. Super Buu é de longe o Majin Buu mais racional, mas ele ainda tem muitas das características infantis e impulsivas das suas outras versões, e ele não é frio e calculista não. A maldade em seu coração é bem grande, o que é provado quando apenas para lutar contra o Gotenks, ele exterminou todos os humanos que ainda estavam vivos na Terra sem nem pensar duas vezes. Sem contar que depois ele devorou todos que estavam no templo de Kami-sama, o que inclui Kuririn, Mestre Kami, 18, Yantia, Maron, Bulma e muitos outros. Ou seja homem, mulher, criança, ele comeu todo mundo. Super Buu foi o primeiro personagem de Dragon Ball a demonstrar poder suficiente para abrir buracos entre as dimensões, mas mesmo com tanto poder, ele não foi capaz de derrotar o Gohan, e nessa situação sem saída, ele apelou novamente para a absorção. Canonicamente, o Super Buu apresentou 3 novas formas ao absorver seus oponentes, e da mais fraca para mais forte essas formas são o Buu Piccolo, que é quando ele absorve o Piccolo, o Goten e o Trunks, o Buu Tenks, que é quando ele absorveu o Piccolo e o Gotenks, e o Buuhan, que é quando ele absorveu o Goten, Trunks, Piccolo e Gohan. E falando no Vegito, após ele se deixar ser absorvido pelo Buuhan usando uma barreira especial, ele conseguiu entrar no corpo do Majin Buu sem ter sido de fato absorvido, onde após se difundir de volta em Goku e Vegeta, ele libertou todos aqueles que foram absorvidos pelo Buu, inclusive até mesmo o Mr. Buu. E nesse momento o Super Buu demonstra um medo nunca antes visto, afirmando que agora que eles fizeram isso, ele deixaria de ser ele mesmo. E o que ele quis dizer com isso é que agora que todo mundo que ele absorveu foi retirado, o seu corpo e a sua alma estavam começando a voltar ao que elas eram antes.
Ou seja, ele voltou para o seu estado original, o Kid Buu. O primeiro ato de Kid Buu após milhões de anos sem existir foi simplesmente destruir a Terra por puro instinto. E na versão do anime é ainda pior, porque enquanto ele procurava o Goku e o Vegeta pelo universo, ele foi destruindo inúmeros outros planetas pelo caminho, chegando até mesmo a conseguir acessar o mundo dos mortos e continuar sua destruição por lá. Nem mesmo o Goku transformado em Super Saiyajin 3 teve alguma chance contra ele. Kid Buu só conseguiu enfim ser derrotado quando a energia de todos os humanos da Terra, somada com a energia vinda de outros lugares do universo e do outro mundo, se uniram numa única e poderosa Genkidama arremessada contra ele, que ainda teve que ser empurrada com o poder de um Goku Super Saiyajin. E apenas com esse poder devastador que Majin Buu enfim teve a última partícula de seu corpo destruída e foi enfim derrotado. Só que a história do Majin Buu tá longe de acabar por aqui, pois o Mr. Buu sobreviveu e se tornou o mais novo guerreiro Z. E como ele criou uma grande amizade com o Mr. Satan, ele foi lá e começou a morar com ele. E anos depois, durante os eventos de Dragon Ball Super, o Mr. Buu aparece ali de vez em quando. E durante uma dessas aparições, ele apareceu em uma nova forma chamada Fitness Buu, que é uma forma que ele conseguiu treinando para poder entrar no Torneio do Poder. Mas essa forma aqui só aparece brevemente, porque o Majin Buu acaba nem indo pro torneio, ele recupera todo o peso dele e fica dormindo. Só que isso aqui foi um prelúdio de que o Majin Buu realmente ficaria mais forte no Dragon Ball Super, o que realmente veio acontecer em 2019. Isso aconteceu no capítulo 47 do mangá do Dragon Ball Super, onde Majin Buu enfrentou o Devorador de Planetas Moro. Há 10 milhões de anos atrás, o Dai Kaioshin usou quase todo o poder divino dele para selar os poderes mágicos de Moro, e é por isso que ele estava tão fraco lá no ataque do Majin Buu. E esse poder divino ao longo do tempo foi retornando, mas o Majin Buu em si não conseguia acessá-lo. Porém, graças a uma terapia de memórias feitas pela Patrulha Galáctica, o Buu foi capaz de acessar suas memórias de Dai Kaioshin, e nisso ele conseguiu acessar parte dos poderes divinos que o Dai Kaioshin tinha, e se tornou o que eu particularmente chamo de God Buu, a versão mais poderosa até então que o Majin Buu já alcançou no canone de Dragon Ball. Nessa forma ele é capaz de vencer facilmente o Moro semi-jovem, que antes foi capaz de causar bons danos ao Vegeta Super Saiyajin Deus. E por mais forte que esse Majin Buu seja, tanto na questão de poder quanto no fato de que agora ele é imune à magia também, que é uma habilidade que eu não citei no começo, mas que o Majin Buu adquiriu agora e deixou ele muito mais roubado do que ele já era. Ele ainda só tá usando uma parte do poder divino que o Dai Kaioshin realmente tinha, porque a maior parte do poder divino foi pro Kid Buu quando os dois se separaram. E por isso acabou que o Moro no final acabou derrotando o Majin Buu. E avançando um pouco no tempo, quando o Goku matou o Kid Buu com a Genkidama, ele desejou do fundo do coração dele que o Buu reencarnasse como uma pessoa boa para que eles pudessem lutar novamente. E como uma forma de agradecer o Goku por ter salvo o universo, o Sr. Emadaio concedeu esse desejo para ele. E nisso o Kid Buu reencarnou na Terra como um garoto chamado Ubi. E lembra que eu falei antes que o poder divino foi herdado pelo Kid Buu, pela versão maligna? Então, quando ele reencarnou, o Ubi também herdou os poderes divinos do Dai Kaioshin. E pra vocês verem como é forte os poderes divinos que o Ubi tem, no final da saga Moro ninguém estava conseguindo derrotar o Moro e a Terra e todas as galáxias ao redor iam ser destruídas. Porém, com a energia concedida pelo Ubi, o Goku foi capaz de virar a luta e derrotar o Moro de uma vez por todas. Então, pra vocês verem, o Ubi, criança que não tem nem noção dos poderes dele, conseguiu dar uma energia forte o suficiente pro Goku conseguir derrotar um cara muito poderoso que nem o Moro. Imagina esse moleque quando crescer. Mas enfim, anos depois o Goku lutou contra o Ubi no torneio de artes marciais e decidiu tornar ele seu discípulo. Afinal, o Ubi não sabia muito bem usar os poderes dele, então o Goku queria treinar ele para ele liberar todo o potencial e se tornar um oponente muito incrível para ele no futuro. Afinal, esse é o objetivo do Goku, né? Lutar com caras mais fortes. E então, até hoje, canonicamente, é isso que a gente tem da história do Majin Buu. Mas calma, porque por mais que a história canônica do Majin Buu tenha acabado por aqui, muita coisa ainda aconteceu com esse personagem. Afinal, Majin Buu se tornou um fenômeno de popularidade, sendo em 2004 o vilão mais popular da franquia e também o 8º personagem mais popular no geral. E mesmo em 2018, quando há mais de 15 anos ele não tinha um momento de grande destaque, Majin Buu ainda permanecia como o 5º antagonista mais popular de Dragon Ball. E se não bastasse tudo isso, em 2006, classificado pela revista Wizard, ele ficou no ranking 40 do maior vilão de todos os tempos. E isso no geral, tá? Incluindo vilões de todas as mídias e todos os países. E ele foi o único personagem de anime ou mangá a fazer parte dessa lista, que já prova que na época ele era tão popular que quebrou até mesmo o preconceito que animações japonesas ainda tinham. E particularmente eu sou fã do Majin Buu porque eu comecei a ver Dragon Ball na saga Buu. Então Buu foi assim o primeiro vilão de Dragon Ball que eu realmente tive um contato. Então por mais que o pessoal fale aí que a saga Buu é a pior do Z, e eu não vou nem discordar, pra mim o Majin Buu é foda, velho. Não tem outro. Mas enfim, com toda a popularidade que o Majin Buu tinha, era óbvio que ele ia ganhar muito mais destaque, como ele ganhou no Dragon Ball Super, por exemplo, depois do fim do Z. Só que esse destaque já começou em 8 de janeiro de 1997, no episódio 32 de Dragon Ball GT. O Ubi já havia aparecido anteriormente no Dragon Ball GT, só que ele não tem todo aquele lance de Ki divino no Dragon Ball Super, então ele acabou sendo um personagem bem esquecido assim, pouco explorado. Só que devido à crise na Terra causada pelo Baby, o Mr. Buu e o Ubi acabaram se fundindo e se tornando um único ser novamente. Foi assim que nasceu o Majubi. Apesar de não ter poder
poder suficiente para encarar o Baby, o Majubi foi essencial para que o Tsufurujin fosse derrotado. Só que infelizmente o primeiro grande destaque do Majubi no Dragon Ball GT também foi seu último, porque depois da luta contra o Baby ele não teve mais nenhuma relevância. No final do Dragon Ball GT, o Ubi continuou vivendo com sua família em sua vila, e seguiu com o papel anterior do Mr. Buu, o de assegurar que o Mr. Satan continuasse sendo o campeão da Terra até a sua aposentadoria. E nesse meio tempo ele assumiu o manto de Papai Yamen, uma homenagem ao grande Saiyaman. Só que esse destino não agradava o Akira. Um personagem tão grande quanto o Majin Buu não podia ser simplesmente reduzido a isso. Por isso que em 2010 ele escreveu o roteiro de um novo jogo de Dragon Ball que estava sendo desenvolvido para computador. E esse jogo era o Dragon Ball Online, que mudaria para sempre a visão sobre o Majin Buu que a franquia tinha. Dragon Ball Online é popularmente conhecido como DBO, ignora totalmente os eventos do Dragon Ball GT e cria uma nova história a partir do final do Dragon Ball Z. Nessa linha do tempo, o Ubi e o Buu nunca se fundiram e seguiram caminhos totalmente diferentes. Infelizmente, o Ubi acabou indo para um caminho muito similar ao do Dragon Ball GT. Ele virou um protetor da Terra, mas sem grande relevância, o que é uma grande pena. Já o Majin Buu passou seu tempo lendo uma obra de entretenimento adulto, se é que vocês me entendem, chamada Bob Margaret. Ele achou esse livro aqui na biblioteca do Mr. Satan, que só pra vocês terem ideia do conteúdo, também é um livro que o Mestre Kami tem. Esse livro aí despertou o interesse do Buu no amor, e no ano de 790 o Majin Buu criou a partir do seu próprio corpo uma esposa pra ele, e essa esposa ficou conhecida como Miss Buu. E apesar de muita gente achar que essa personagem aqui é a Miss Buu, na verdade ela é outra personagem. A real aparência da Miss Buu nunca foi revelada porque o Dragon Ball Online acabou sendo cancelado antes disso. No ano de 791, Mr. Buu e Miss Buu tiveram seu primeiro filho, e depois dele a família só foi aumentando. A cada novo Buu criado, mais o poder original do Majin Buu ia se dividindo. E depois de muitos anos, foram criados tantos Buus e o poder original do Majin Buu foi dividido tantas vezes, que o poder dos Majin Buus começou a se tornar algo similar ao dos humanos, e eles foram oficialmente reconhecidos como uma nova raça. Foi assim que surgiu o que conhecemos hoje como a raça Majin. E esse conceito aqui foi tão bem aceito pelos fãs que se tornou parte inerente de praticamente todos os jogos de criação de personagens de Dragon Ball, como Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Fusions e Dragon Ball Xenoverse. No Dragon Ball Xenoverse em específico, os Majins ainda podem se transformar temporariamente em uma versão do Kid Buu. Afinal, ele é o Buu original, que de certa forma está presente em todos eles. Porém, claro, você não vira o Kid Buu com os poderes originais do Kid Buu, você vira um Kid Buu proporcional ao seu poder. E se você não fizer isso direito, você ainda pode perder sua mente e virar realmente um Kid Buu irracional. Entre os membros mais conhecidos da raça Majin, temos a Majin Titima, que é aquela personagem que todo mundo acha que é a Miss Buu. A gente também tem um Hatopa no Dragon Ball Fusions, que além de ser um Majin, ele também já foi um Kaioshin. Temos a Haru Haru e a Shun Shun no Dragon Ball Heroes, que são aquelas Majins malignas, que fazem parte dos Time Breakers. Temos o Mani Mani do Dragon Ball Online, que apesar de nem ter uma aparência revelada, ele foi um Majin extremamente importante, porque ele lutou bravamente até a morte contra os remanescentes do exército do Freeza. E por ter protegido seu povo mesmo custando sua vida, ele que inspirou todos os demais Majins a começarem a treinar artes marciais. E nisso uma cultura de combate foi desenvolvida pelos Majins. E por último temos o Cabra, que não é bem um Majin, e sim um humano que utiliza um Majin como avatar no jogo do Dragon Ball Heroes. Então basicamente ele é um cara que tá jogando usando um avatar de Majin. Só que eu citei ele aqui porque ele aparece muito nos trailers do Heroes e o povo deve reconhecer ele e deve se perguntar de onde é que ele vem. É isso daí. Voltando para o Majin Buu original, ele apareceu em tantas histórias diferentes que seria impossível falar de todas aqui. Mas eu preciso citar todas as formas que ele adquiriu ao longo de suas aparições nos videogames, porque além de ser popularmente conhecido como boss final na maioria dos jogos de Dragon Ball, o Majin Buu também adquiriu várias formas originais ao longo desses anos. Só que antes de falar delas, é interessante citar que no futuro do Trunks, o Babidi só tentou ressuscitar o Majin Buu muitos anos depois, porque como os androides acabaram com quase toda a vida na Terra, muita pouca energia estava disponível para libertar o Buu do órfão. Só que mesmo assim, ao longo de muitos anos reunindo pouquinho em pouquinho, eles finalmente conseguiram energia suficiente para chegar na Terra e libertar o Majin Buu. Só que graças ao sacrifício de Shin Kibito, o Trunks foi capaz de matar o Babidi e o Daborah e impediu que o Buu fosse libertado no futuro. Isso foi mostrado durante a saga Black no Dragon Ball Super. Mas no jogo Dragon Ball Z Shin Budokai Another Road, vemos uma situação onde o Majin Buu acabou sendo libertado no futuro do Trunks, e uma grande saga em volta disso se iniciou. Mas seria desnecessário falar a história desse jogo aqui, mas vou resumindo que no final o Majin Buu acabou virando Kid Buu e foi derrotado do mesmo jeito. A primeira forma alternativa que o Majin Buu conseguiu nos videogames vem direto do Dragon Ball Heroes. Tipo, não é a primeira que ele conseguiu, tá? É a primeira que eu quero mostrar pra vocês. E é a chamada Majin Buu Xeno. Essa forma aqui surgiu quando a esfera do dragão das trevas de 3 estrelas se fundiu com Kid Buu. Ele ficou muito mais forte, mas seu poder realmente veio à tona quando nessa forma ele absorveu o Daborah em sua forma de deus demônio. O que criou esse Kid Buu que vocês estão vendo aí na tela. Um Kid Buu que ele já pensa de uma forma mais racional e é capaz de falar normalmente. E além disso ele também ganhou a habilidade de viajar entre as linhas do tempo.
e com essa habilidade ele acabou chegando na dimensão do Janemba Xenon e absorveu ele também, o que gerou esse daí na tela. Mas mesmo com todo esse poder, ele acabou sendo morto pelo deus demônio Sauza, que foi uma morte bem broxante pro Majin Buu, velho, eu esperava mais. Tanto que depois disso aqui, o Majin Buu nunca mais ganhou nenhum destaque relevante no Heroes. Em diversos jogos, o Majin Buu foi tomado pelo Dark Ki, uma energia maligna que controla parte da mente do usuário. No Xenoverse ele é controlado pela magia do Demigra, enquanto no Legends ele é controlado pela magia do Mastermind. No Legends em específico, ele conseguiu um novo nível de Dark Ki, o Super Dark Ki, que é tão poderoso que distorce até mesmo o espaço ao redor do usuário. Só que todo esse poder tem um preço, porque nem as células quase imortais do Majin Buu conseguiram aguentar. Elas corroeram tanto com esse poder que o Buhan derreteu e virou o Kid Buu. Só que mesmo o Kid Buu todo bufado acabou sendo derrotado tanto no Xenoverse quanto no Legends. Voltando pro Dragon Ball Heroes, o Kid Buu apresenta duas novas formas, que são referentes quando ele absorve o Kibitoshin e quando ele absorve o Babidi. E elas não têm contexto nenhum, tá? Elas só existem mesmo. Indo pro Dragon Ball Budokai 2, o Super Buu ganhou inúmeras novas formas. As duas primeiras também não têm contexto, elas só estão lá, que é quando ele absorve o Vegeta e quando ele absorve o Tenshinhan e o Yantia. As outras duas formas podem ocorrer durante o modo história, pois na história do Budokai 2, o Babidi durante a saga Buu ressuscitou o Freeza e o Cell e colocou ele sob o controle dele. E com o desenrolar da história, caso o Super Buu acabe parando na mesma casa do Freeza ou do Cell, ele vai absorver eles, o que irá resultar nas duas formas que vocês estão vendo aí na tela. E além das absorções, o Majin Buu também tem fusões. Em Dragon Ball Fusions, o Mr. Buu e o Mr. Satan se fundiram pela X-Fusion, o que resultou no Mr. Butan. Também através da X-Fusion, o Kid Buu e o Janemba se fundiram, o que resultou no Janem Buu. E por fim, apenas como um extra aqui, no mangá do Dragon Ball SD, que é meio que uma paródia de Dragon Ball, o Fat Buu absorveu vários personagens que estavam lá no templo de Kami-sama durante a saga Buu. Absorveu Videl, Mestre Kami, Kuririn, Yantia, enfim. Só que o que mais se destaca aqui é quando ele absorveu o Pual, porque ele ficou muito idêntico a um Neko Majin. E mesmo que não sejam de fato Majin Buus, outros 4 personagens merecem ser citados aqui. O primeiro é o próprio Neko Majin, que eu acabei de citar, porque por mais que ele não tenha ligação nenhuma com o Majin Buu, ele já encontrou o Majin Buu uma vez e as vestimentas deles e a própria aparência são totalmente inspiradas no Majin Buu. O segundo personagem é o Finn de Dragon Ball Heroes, que é um Bio-Android criado pela Toa e possui várias características do Majin Buu, como regeneração e absorção. E o próprio design e personalidade dele é basicamente uma cópia quase idêntica do Kid Buu. É literalmente, eu posso copiar seu trabalho? Pode, só não faz igual. O terceiro é Android 21 do Dragon Ball FighterZ, que também é uma Bio-Android, mas dessa vez criada pela Red Ribbon. Ao longo dos anos ela foi recebendo as células dos guerreiros mais poderosos do universo, como Goku, Freeza e Cell. Mas foi quando ela recebeu as células do Majin Buu que ela enlouqueceu de vez, porque por serem células totalmente diferentes de todas as outras, as células do Majin Buu saíram do controle e dominaram a 21, tornando ela em uma espécie de Majin também. Nessa forma, além dela ganhar várias habilidades do Majin Buu, como a de transformar pessoas em doce, ela sente uma fome insaciável, uma fome tão forte e dolorosa que afeta drasticamente o psicológico dela. Quanto mais tempo ela fica sem comer guerreiros poderosos, mais ela vai enlouquecendo e se tornando cruel. E no decorrer do jogo, assim como foi com o Majin Buu, a 21 conseguiu se separar na parte boa e na parte ruim dela, como vocês podem ver por aí. E o quarto e último é o Janemba, que é um personagem totalmente baseado no Majin Buu. No próprio filme dele, essas semelhanças já ficam óbvias. Só que o interessante mesmo do Janemba é que nos jogos ele acabou virando um grande amigo do Kid Buu. Tanto que eles conseguem até mesmo entender o que o outro diz, mesmo que eles falem só em ruídos. Não é à toa que os dois têm fusões e absorções entre eles, como a gente já viu antes. Após os eventos da saga Buu, as memórias ruins sobre Majin Buu foram apagadas de todos os humanos na Terra, o que permitiu que o Mr. Buu vivesse tranquilamente em sociedade. E por ter se tornado um grande amigo do Mr. Satan, além de ir morar com ele como a gente já viu antes, ele começou a garantir que o título de campeão do mundo sempre continuasse com o Mr. Satan. E em paralelo a isso, quando não estava Mimi, o Majin Buu também ajudava os guerreiros Z quando eles precisavam. Na linha do tempo do Dragon Ball Online, após todos aqueles eventos que a gente já viu da criação da raça Majin, o Majin Buu original se tornou um símbolo para toda a raça Majin, ganhando até mesmo monumentos em sua homenagem. E além disso, lembra daquele menininho cego que o Buu curou lá na saga Buu? No Dragon Ball Online, esse menino futuramente fundaria o parque temático Buu World, um parque em homenagem ao Majin Buu e que abriga vários funcionários da raça Majin. Porém, a fama do Majin Buu não é só coisa boa, porque por mais que o Mr. Buu realmente seja um cara bonzinho que tenha deixado um legado da hora, o que o Kid Buu fez lá atrás não foi esquecido. Tanto que em Dragon Ball Xenoverse 2, o Slug mostra temer muito a destruição causada pelo Majin Buu no passado, e reconhece o Majin Buu como um demônio mais maligno e assustador que todos os outros demônios no universo. Rei Cold, aquele que era considerado o imperador do universo, sempre alertava seus filhos de uma coisa: nunca se meta com o deus da destruição Bills ou com Majin Buu. E mesmo os egocêntricos e orgulhosos Freeze Cooler nunca ousaram desobedecer esse conselho. Zamasu, mesmo sendo um deus de outro universo, também já tinha ouvido falar do Majin Buu. Tanto que ele até parabenizou o Shin e o Kibito por terem lidado com a ameaça dele.
Isso pode significar duas coisas: ou o Majin Buu se tornou tão conhecido que todo o multiverso ouviu falar dele, ou por ele ser meio que um fenômeno natural do universo, cada universo tem o seu Majin Buu, só que os outros universos são mais responsáveis e se livram do Majin Buu antes dele virar um problema. Toa, a demônio cientista que constantemente altera a história, possui um grande ódio por Majin Buu por ele ter matado seu irmão Daburá. Esse ocorrido foi um dos principais fatores que levaram o reino dos demônios à decadência, o que motivou quase todas as coisas que aconteceram no Dragon Ball Online, no Dragon Ball Xenoverse e no Dragon Ball Heroes no futuro. E ainda no Heroes, o Buu também foi essencial para a história do Silas, o primeiro patrulheiro do tempo. Após presenciar o Kid Buu exterminando uma criança e todo o seu planeta, na época que o Kid Buu ainda era livre, o Silas tentou alterar a história para evitar isso, mas ele foi impedido pela Kaioshin do tempo. Para o Silas, proteger uma história repleta de maldade não fazia sentido, e por isso que ele queria destruir a história inteira e reconstruí-la do zero, sem injustiças nenhuma e sem maldade. E o que motivou o Silas e o que fez ele ver que o mundo era realmente cruel foi o Kid Buu. E é por isso que todos os eventos de Super Dragon Ball Heroes World Mission acontecem. Em Dragon Ball Legends, o Majin Buu é o vilão principal de uma certa parte da história, sendo essencial para o protagonista do jogo, Charlotte, alcançar tanto o Super Saiyajin 3 quanto o Super Saiyajin God. E os dois lutaram várias vezes, desenvolvendo até uma relação de rivalidade entre eles. Quando tá como Fat Buu, ele apenas age como uma criança que odeia perder e quer a revanche contra o Charlotte. Quando ele tá no Super Buu, ele realmente odeia o Charlotte e quer fazer de tudo pro Charlotte sofrer o máximo possível. E como Kid Buu, ele apenas quer matar o Charlotte por puro instinto das outras versões dele. Ou seja, meio que tá no DNA desse Kid Buu matar o Charlotte. E é engraçado que no Legends o Kid Buu não consegue falar Charlotte, então ele fica chamando o Charlotte de Charote. O deus da destruição Bills também já conhecia o Majin Buu, mas o Bills nunca se importou muito com essa ameaça e dormiu todas as vezes que o Majin Buu iniciou um caos no universo 7. Só que isso não foi uma boa escolha, porque isso quase levou o Bills à sua própria morte, afinal se todos os Kaioshins morressem o Bills também morreria, e isso também reduziu consideravelmente o nível mortal do universo 7, que é basicamente a qualidade de vida do universo, afinal o Majin Buu meio que matou quase todo mundo. E isso no futuro fez com que o Goku e os outros precisassem lutar no Torneio do Poder para impedir a total aniquilação de seu universo. Em resumo, a fama do Majin Buu no universo permanece até hoje, seja boa ou seja ruim, e os eventos de Dragon Ball Heroes, Xenoverse e até mesmo o Torneio do Poder nunca seriam possíveis se o Majin Buu não tivesse existido. Isso mostra como o maluco é brabo e influente no universo de Dragon Ball. Os personagens de Dragon Ball são ranqueados de C a Z de acordo com seu nível de ameaça perante todas as outras formas de vida do universo. Isso aqui na verdade é uma coisa que eu mesmo criei porque eu acho bem da hora classificar os pessoal por nível assim de ameaça. Então eu quero explicar pra vocês o que eu fiz aqui. Rank C seria um ser que apresenta ameaça zero pro seu planeta. Rank B seria um ser que por acidente poderia colocar a vida do seu planeta em risco. Rank A seria um ser que é uma ameaça para todo o seu planeta e para os planetas ao redor. Rank S seria um ser que é uma ameaça para toda a sua galáxia, mas que não causa destruição descontrolada. Ele tem um objetivo por trás do que ele está fazendo. Ranking SS seria um ser que é uma ameaça para toda a sua galáxia e que a destruição da vida faz parte da sua natureza, não podendo ser evitada. E Rank Z é um ser que não é só uma ameaça para todo o universo, como também para toda a existência. Majin Buu em seu estado atual está classificado no Rank B, pois apesar de naturalmente não representar uma ameaça, em um surto de raiva ou de ódio ele poderia acabar destruindo tudo em sua volta, ou até mesmo dando origem a um novo Majin Buu maligno. O Super Buu pode ser classificado no Rank S, pois apesar dele ser um monstro que com certeza iria destruir diversas civilizações e planetas apenas por diversão, a sua personalidade é mais racional e inteligente comparado aos outros Buus, com certeza faria ele querer explorar cada mundo que ele frequentasse. Ele com certeza iria querer explorar o mundo para comer comidas gostosas, para absorver seres que ele achasse interessante, para ganhar mais conhecimento, até para conquistar, para ele ter um império. Então sim, apesar dele ser uma grande ameaça para o universo, eu acho que a destruição dele ia ser mais coordenada e inteligente. Não ia ser simplesmente destruir tudo sem nem pensar. Agora o Majin Buu em seu estado mais puro de Kid Buu está classificado facilmente no rank SS, afinal a destruição faz parte de seus instintos, o que o leva a simplesmente destruir tudo que passa em seu caminho sem critério nenhum. Se você é uma pessoa normal, a taxa de sobrevivência ao se encontrar com um ser de rank SS beira basicamente o 0%. Graças às novas informações trazidas por Dragon Ball Super, a reencarnação de Kid Buu, Ubi se tornou um dos personagens mais hypados e com um dos maiores potenciais da franquia, podendo se tornar até mesmo mais poderoso que Goku, Vegeta e o próprio Bills no futuro da obra. Porém, por hora, ele é apenas um garotinho que vive em uma vila pobre que ainda não tem noção de todo o seu poder. Mas Dragon Ball Super cada vez mais se aproxima do dia que ele vai ter o seu potencial liberado, e quando esse dia chegar, as coisas nunca mais serão como antes. Eu acredito que o Ubi será aquele que liderará a próxima geração de Guerreiros Z, geração essa que meus amigos têm potencial para comer Deus da Destruição no café da manhã. Quanto ao Mr. Buu, eu realmente espero que o futuro dele não seja eventualmente se fundir com o Ubi igual foi no GT. Eu queria muito, mas muito mesmo que ele seguisse um caminho do Dragon Ball Online, e fizesse o Majin Buu dar início a uma raça Majin,
que seria um conceito maravilhoso pro Dragon Ball Super trabalhar. Quanto aos jogos, por mais que faça anos que não temos uma nova forma do Buu, eu tenho certeza que a gente vai ver muitas absorções bem loucas dele ainda. Um Majin Buu com Black absorvido, um Majin Buu com Jiren absorvido, um Majin Buu com Bills absorvido. Eu realmente acho que no futuro tudo isso daí vai ser oficial de alguma forma. Majin Buu é um personagem amado pelos fãs e que possui um conceito incrível, e por mais que já tenha sido explorado diversas vezes, ele ainda tem muito potencial para desenvolver ainda mais na franquia. Não é à toa que, por mais criticado que seja, ainda é um dos vilões mais icônicos da franquia mesmo depois de 20 anos da sua existência. Você é um ser incrível. Eu te admiro muito, porque deu o melhor de si. Espero que renasça como uma boa pessoa. Estarei te esperando para lutarmos. Eu também vou treinar. Vou treinar bastante para ficar mais forte. Adeus, Majin Buu.